E aí, galerinha do Manipulário Joshua, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Manipulário Joshua. Pessoal, eu quero responder umas perguntas já, não é só a primeira pergunta, já algumas perguntas aconteceram aqui no nosso canal e eu quero responder, beleza? Sobre a divisão de manda-saia, quando você faz por disco, você leva a mãe para outro lugar, beleza? E o que acontece com a caixa filha? A caixa filha vai ficar só com os discos, ou a caixa mãe vai ficar faltando campeira? Beleza, vamos responder isso aqui para vocês aqui agora no canal, beleza? Mas antes disso, você que já não é inscrito, já se inscreva no canal, já comente, já compartilhe, já deixe o seu like. Pessoal, exemplo, se eu faço divisão, né? Eu não estou fazendo divisão agora que a gente está agora ainda no inverno, né? Mas se eu faço divisão dessa caixa aqui, exemplo, essa aqui é uma caixa mãe, por exemplo, eu faço divisão dela. Eu tiro os discos dela, correto? Coloco em outra caixa vazia, com cera mista, e coloco no lugar da caixa mãe, correto? Então aqui vai ficar os discos maduros, tá? Vai ficar os discos maduros aqui, correto? E vai fazer o quê? Aí eu vou pegar a caixa mãe, né? Vou pegar essa caixa mãe aqui e vou levar para outro lugar. Aí algumas perguntas foram, beleza, mas aí a caixa mãe não vai ficar sem campeira? A caixa mãe vai ficar com qual quantidade de abelha? Pessoal, primeiramente, para fazer uma divisão de abelha sem ferrão, você já tem que estar ciente que a sua caixa precisa estar forte, correto? A sua caixa precisa estar forte. Então, se eu tenho a minha caixa forte, eu vou fazer a divisão, correto? Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a divisão, vou tirar essa caixa daqui. Quando eu começar a fazer a divisão dela, abrir aqui, tirar minha algueira para tirar os discos maduros, já vai voar um monte de abelha, correto? Já vai sair um monte de abelha aqui sem ferrão que vai ficar em volta, correto? Voando, correto? Então eu tiro o disco, boto na caixa vazia, pego essa caixa mãe que eu tirei os discos, correto? Fecho ela e aquela quantidade já de abelha que saiu, ela vai ficar voando em volta aqui, correto? Tentando explicar aqui mais ou menos para vocês. Vai ficar aquela agitação toda de abelha aqui. Aí eu boto, né? Eu pego um pedacinho de cera da caixa mãe e boto na entrada aqui, porque vai ser uma caixa nova, né? Para ela fazer o reconhecimento. Aí aquelas abelhas que estavam voando aqui em volta, que eu acabei mexendo no invólucro para tirar os discos de cria maduro, elas vão ficar todas agitadas aqui, né? Aí depois o que? Aí depois elas vão fazer o reconhecimento da nova caixa, né? Que tá os discos ali, né? Por causa do feronômio, o cheiro, né? E a próprio pedacinho de cera que eu vou deixar aqui na entrada, e elas vão entrar na caixa mãe, na caixa filha, correto? As que vêm do campo, as campeiras que vêm do campo, elas vão se localizar e vão entrar aqui nessa mesma caixa, beleza? Então entendemos a seguinte forma, que um pouco de abelha, ela vai junto para a caixa mãe, correto? Eu deixo a caixa mãe fechada por um dia, tá? Meu modo aqui, eu deixo a caixa mãe fechada por um dia. Então, e leva uma distância aqui de 5 metros, às vezes leva uma distância de 10 metros. Tem gente que diz, tem que deixar 2, 3 quilômetros. Pessoal, eu deixo aqui às vezes a 5 metros de distância, a 10 metros de distância, já deixei a 20 metros de distância. Dependendo do local, eu levo até a distância de 1 quilômetro, né? Mas questão de... Só vou deixar passar o caminhão aqui. Mas em questão aí de distância, você deixando acima de 5 metros, aí, 10 metros, você não vai ter problema. É só passar o caminhão aqui. Beleza, pessoal? Então, naquela caixa mãe que você levou, depois que você for abrir ela, né, algumas abelhas, talvez de lá, se tá a 5 metros, a 10 metros, talvez ela volte para cá, tá? Mas as abelhinhas novas que ficaram dentro da caixa mãe, né, que tá lá em outro lugar, vamos assim dizer, elas vão fazer o quê? Daqui a pouco elas vão se tornar campeira. E daqui a pouco elas vão para o campo trazer néctar, trazer pólen, trazer resina, correto? Esse é o ciclo da divisão da manda-saia, correto? Você não vai... Agora, se você pegar uma caixa fraca, né? Alguns questionaram, mas vai ficar com abelha? Vai ficar sem abelha, a caixa mãe? Não, a caixa mãe não vai ficar sem abelha. Ela vai com um monte de abelhinhas novas, né? Se você for fazer a divisão por disco, tá? Tô tratando aqui com vocês de divisão por disco, beleza? Se ela for divisão por disco, ela não vai ter problema nenhuma. As abelhinhas jovens da caixa mãe daqui a pouco vão se tornar campeira e aí vão para o campo e segue o ciclo, né? Aqui vai eleger uma nova rainha, né? Vai eleger uma nova rainha, os discos maduros vão amadurecer, vão ter abelhinhas novas, vai ter abelhinhas velhas que já eram da caixa mãe
e segue o ciclo. Beleza, pessoal? Eu acho que deu mais ou menos para esclarecer, né? Eu já fiz alguns vídeos com algumas divisões aqui e acaba surgindo, né, algumas dúvidas das pessoas, né? Mas bora perguntar aí, acima, aquilo que conseguimos responder, vamos responder, beleza? Só não respondi com um vídeo explicando a divisão aqui, porque a gente não tá na temporada ainda de divisão. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostaram do vídeo aí, tá bom? Qualquer dúvida já deixe no comentário aí, beleza? E até o próximo vídeo.